Efésios capítulo 3, versículo 1. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus, de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Os gentios são o povo não judeu, vamos falar assim. É o povo para qual Jesus não pregou. Então, o trabalho de pregar a Jesus foi primeiro revelado a Pedro e depois ao apóstolo Paulo. Jesus fala assim que Jesus, ele em Mateus versículo 10, Mateus 10, 5 fala para não pregar aos gentios, né? Fala para os discípulos, pois isso é coisa de gentios e não do povo eleito. Então o povo eleito seria o povo de Israel. Isso ele disse primeiramente, né? Então, o que acontece? Versículo 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, quando o verbo se fez carne, que é Jesus, ele não falou para pregar aos gentios, mas em espírito ele falou a Pedro e depois falou a Paulo, o apóstolo Paulo. Isso tudo deve ter um porquê. Eu acredito que o motivo, gente, seja que se fosse inicialmente pregar aos gentios, não teria a força que teria, porque não quando o Jesus Cristo foi crucificado, as ovelhas, o pastor foi crucificado, as ovelhas se dissiparam, né? Então o Jesus teve que reunir as ovelhas de novo, que são seus discípulos, para mandar eles serem apóstolos, para poder pregar o evangelho. Ou seja, depois da ressurreição de Jesus Cristo, que os discípulos se tornaram apóstolos e começaram a tocar o terror na terra. Vamos falar desse jeito, né? Ou seja, depois que viu que Jesus Cristo ressuscitou, o pessoal perdeu o medo da morte. Depois que realmente viram, né? Foram São Tomé para ver para crer, que eles perderam o medo da morte. E no caso do apóstolo Paulo, ele nem viu Jesus, né? Nem foi discípulo, só foi apóstolo, mas viu Jesus também. Que merecimento, né? Eu até hoje não vi Jesus em vida. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Aí é onde eu falei lá dos gentios. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro com o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. O que ele está querendo dizer aqui? Quem era para pregar aos gentios era o apóstolo Pedro, né? Discípulo Pedro se tornou apóstolo. Só que aí ele não deu conta do recado. E como Deus é onisciente,
Ele sabe de todas as coisas. Antes de Paulo nascer, ele já viu isso aí, já, né? Já falou assim, ó, Paulo, vou te mandar aí que você cumprir essa missão. Que nem eu falei no vídeo retrasado. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando ele fala assim, o menor de todos os santos, gente, ele está citando 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, angústias, pois quando sou fraco, sou forte. Ou seja, eu sou grande quando eu me torno pequeno. É isso que é o código que ele está mandando aqui. Então a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, pelo qual temos, versículo 8, pulei do 8 para o 12 agora, né? Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Ou seja, quando ele estava escrevendo Efésios, ele já estava preso aqui. Talvez até já condenado a ser cortada a cabeça dele. Por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Lembra que eu falei no vídeo passado sobre a questão da racionalização, que a fé não é racional, é emocional? Ou seja, conhecer o amor, sentimento de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, através do amor, que excede todo entendimento, nós acessamos a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos. Ou seja, Deus faz mais do que a gente pede ou pensa. Ele faz mais. A graça é onde habitou o pecado, superabundou a graça. Então, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E como esse poder opera em nós, eu já falei no vídeo passado, pela fé. E a fé, como eu falei no vídeo passado, é um sentimento. É isso. Se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilhe. E se não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. Valeu!